A Justiça Federal dos Estados Unidos reestabeleceu hoje as tarifas de importação criadas por Donald Trump no famoso Dia da Libertação. Essa decisão reverte uma decisão anterior, de ontem à noite, que expôs uma tremenda fragilidade jurídica no que é o centro, o core, o coração da política comercial da Casa Branca. Confira na reportagem de Mariana Giangiacomo. A Corte de Apelações de Washington ainda vai julgar o mérito do caso, mas permitiu que, pelo menos por enquanto, as tarifas de importação continuem em vigor. O tribunal determinou que a Casa Branca e as entidades que se opõem às tarifas façam uma representação formal sobre o caso nas próximas semanas. A liminar reverte uma outra decisão judicial. Na última quarta-feira, o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos declarou inválida a fundamentação legal usada pela Casa Branca para impor as tarifas horizontais contra os parceiros americanos. A Casa Branca baseou a decisão no Ato de Emergência Internacional de Poderes Econômicos, criado na Guerra Fria como instrumento de segurança nacional. Segundo o colegiado, o governo Trump não poderia ter usado esse instrumento para tentar equalizar a balança comercial americana. Nesta quinta-feira, os principais assessores da Casa Branca afirmaram que, mesmo que a decisão seja mantida na segunda instância, o governo vai garantir algum outro caminho jurídico para manter as tarifas. President Trump correctly believes that America cannot function safely long-term if we are unable to scale advanced domestic manufacturing capacity, have our own secure critical supply chains, and our defense industrial base is dependent on foreign adversaries. As tarifas de importação atingem todos os parceiros comerciais americanos, com uma barreira de pelo menos 10%. A Casa Branca anunciou taxas ainda mais altas para os países que têm superávit em relação aos Estados Unidos, mas suspendeu a imposição da maioria delas enquanto negocia novos acordos bilaterais. I can assure the American people that the Trump tariff agenda is alive, well, healthy, and will be implemented to protect you, to save your jobs and your factories, and to stop shipping foreign wealth, our wealth into foreign hands. A implementação das tarifas no mês passado foi responsável por uma retração da economia americana no primeiro trimestre do ano. O bloqueio temporário da principal política externa americana expôs a fragilidade jurídica da guerra comercial liderada por Donald Trump e contribuiu para aumentar ainda mais a tensão entre o executivo e o judiciário. Numa outra frente do embate entre os poderes, a Justiça americana suspendeu nesta quinta-feira a decisão do governo de barrar estudantes estrangeiros na Universidade de Harvard. A decisão confirma uma liminar que já estava em vigor, permitindo a matrícula de alunos internacionais. O cerco à universidade mais antiga do país é parte de uma batalha maior contra as principais instituições de ensino dos Estados Unidos e que inclui o congelamento de bilhões de dólares em financiamento de pesquisa de ponta. Para a gente entender o que está acontecendo, eu vou pedir ajuda aos três participantes aqui comigo na roda para traduzir essa expressão Trump always chicken out. Aqui no Brasil seria a rega, né? Um pouquinho pesado, né? Amarela, rega, amarelou, recuo. Até aqui, essa expressão taco é a que nos dava a dimensão da durabilidade ou não durabilidade das políticas comerciais do Trump. Agora vem os tribunais e colocam mais um componente de imprevisibilidade. Você é capaz de prever o que vai acontecer com a política tarifária americana, Zé Pimenta? É complicado ter essa pretensão, né, William? Mas uma coisa que a gente vem salientando desde o começo dessa história toda é o papel do setor privado. O Trump ele vai testando a paciência do setor privado e olha que os consumidores também têm a sua grande importância, mas por que o setor privado? Porque o setor privado, o setor produtivo, ele começa a sentir antes os efeitos dessa tarifa, desde lá quando começaram em fevereiro e por aí vai. Então, o setor privado já começou a antecipar compras, o setor privado começa a fazer suas contas, desinvestir, começa a fazer todo um jogo logístico imprevisível. Isso tem um custo, essa imprevisibilidade tem um custo. Então, pelo menos o que vai ser é difícil prever, mas uma coisa é fato, o setor privado não está parado, o setor produtivo não está parado. Quando houve a primeira previsão de retração do PIB americano, 2 meses atrás pelo FMI, de 3,3%,
Mentira, de 2,8 para 1,7, 1,8. Eles corrigiram a previsão, né? Exatamente. E aí eles começaram a tentar entender o que estava acontecendo. O Trump parou um pouco para pelo menos mapear os riscos ali. Saiu agora uma pesquisa de comportamento de consumo nos Estados Unidos. O comportamento de consumo está praticamente inalterado em termos de previsão, de consumir efetivamente. Mas numa faixa de classe média para baixo, a perspectiva é pessimista. Então, note que a gente não sabe até que ponto ele é sensível a isso, mas ele está jogando muito mais com a intenção dele, com o feeling dele, embora a gente saiba que o setor privado é um player importante. É isso que nós estamos tentando, Thiago. Quer dizer, os mercados criaram essa expressão que deixou o Trump pé da vida hoje, ontem e hoje de novo, a ponto de se irritar com repórteres que fizeram essa, digamos, ironia com ele, do taco lá, do Trump always chicken out. Mas era uma previsibilidade. A previsibilidade era essa. Olha, ele recua. Olha, cuidado com você mexer com os preços dos seus ativos, porque ele acaba recuando. Agora, com os tribunais, como é que fica, Thiago? Pois é, esse recuo do Trump é algo que a presidente do México foi a primeira a identificar esse processo de recuo do Trump e ela passou a jogar utilizando isso. Então, ela criou duas linhas de comunicação, uma comunicação entre ela e o presidente Trump, onde ela aceita tudo, concorda com tudo que ele propõe, e no nível mais abaixo, utilizando seu ministro da Economia, o Marcelo Ebrard, existe um diálogo mais técnico. Mas o que ela previu acabou acontecendo. Essa ação de inconstitucionalidade que a Corte de Comércio Internacional tomou e que vai ser decidido e analisado agora pela Corte Federal aqui em Washington, que a propósito fica do lado da Casa Branca, é algo que já era esperado há muito tempo, porque os democratas eles estavam meio que alardeando aqui em Washington de que eles iam tomar essa ação, que eles tinham identificado que o caminho que o Trump e que a administração Trump tinha utilizado era um caminho muito frágil, porque a partir do momento que você considera balança comercial como um ponto central de ameaça externa contra os Estados Unidos, isso é algo que não se sustenta. Então, foi um dia forte. Na quarta-feira, ontem, foi um dia que surpreendeu muita gente pela velocidade dessa decisão. A decisão de hoje, dessa liminar que foi dada para que as tarifas continuem até que seja julgado, já era algo esperado. E agora existe todas as dúvidas e pressões em cima do Supremo Tribunal Federal americano em como que eles vão se posicionar, porque esse assunto invariavelmente vai chegar até lá. Quando o Navarro falou agora há pouco na matéria de que ele está tranquilo em relação às tarifas, e quando a porta-voz falou que outros caminhos jurídicos estão sendo estudados, não é bem assim, porque se tivéssemos caminhos jurídicos mais fáceis e mais lógicos, certamente o que foi utilizado pelo Trump não teria sido escolhido, porque ele não é nem de longe o mais lógico para esse tipo de ação que ele tomou. A outra manifestação por parte dele mesmo, mas também pelo próprio Navarro, se não me engano, se não foi o Navarro, vocês me corrijam, que é o seguinte: não são os juízes que não são eleitos que vão determinar aspectos relevantes Foi o Navarro, né? Que vão determinar aspectos relevantes da política comercial, da política tarifária, que, como a gente abordou aqui incontáveis vezes, é a peça central, inclusive, de uma série de movimentos políticos e geopolíticos por parte da Casa Branca, Lorival. A que ponto ele vai tensionar agora em relação à justiça? Bem, essa decisão de hoje, a decisão de ontem do Tribunal Comercial era uma decisão de mérito, que interrompeu o uso da lei de emergência. A decisão de hoje, que é de segunda instância do Tribunal de Apelação, é uma decisão liminar. Então, as duas partes, as empresas que entraram com a ação, né, empresas americanas, por se sentirem prejudicadas, né, pelo recurso a isso. E o governo americano tem até o dia 5 para apresentar suas defesas, e aí a corte vai decidir no dia 9, vai decidir o mérito. Então, nós temos, dentro de poucos dias, temos uma solução dessa questão, e aí, claro, pode escalar para a Suprema Corte. Bom, eles disseram que vão à Suprema Corte, não? Se perderem, né?
Agora, numa leitura um pouco mais ampla, assim, hoje eu acho que eu consigo detectar as motivações do Trump no seguinte sentido. Ele está tentando articular uma desvalorização do dólar, né? Repetir os Plaza Accords de 1985, que envolveram o G5 na época, e agora seria o Mar-a-Lago Accord, né? De tentar que os países aceitem uma macro desvalorização do dólar. Acho que essa articulação não vai dar certo, mas é importante ver que existe essa motivação, né, do Trump, que essa é uma prioridade dele, desvalorizar o dólar para reduzir ou zerar o déficit comercial. Entretanto, a história mostra nos Estados Unidos que a desvalorização do dólar por si só nunca foi suficiente para a redução do déficit comercial. É preciso ter recessão. As duas coisas combinadas, sim, levam a uma desvalorização, a uma redução do déficit até zerar o déficit, já aconteceu no passado. E o Trump, pelas mensagens que ele traz, de que vai ter que haver paciência, de que o americano vai ter que aguentar uma dor e tal, ele já está comprado com essa ideia de, se necessário, ter uma recessão para reduzir. Agora, a barreira vai ser financeira, do financiamento da dívida americana. Por quê? Nesse pacote que já foi aprovado na Câmara e agora vai estar no Senado, de redução, cortes dos impostos e aumento de gastos para o combate à imigração e defesa, e cortes de gastos com Medicare, Medicaid, com os serviços sociais, existe uma cláusula chamada seção 899, que prevê tarifas, ou melhor, impostos de até 20% ao longo de 3 anos, como retaliação contra empresas instaladas nos Estados Unidos, que têm investimentos nos Estados Unidos, e cujos países de origem aplicam os impostos sobre serviços digitais e aquele imposto de equalização de até 15% ao qual o Brasil aderiu. Então, é uma retaliação contra investidores, contra fluxos de capitais, é uma sobretaxação de fluxos de capitais e de envios de dividendos, que são chamados de passivos, né, lucros passivos obtidos nos Estados Unidos. E isso está preocupando muito Wall Street, porque isso é um tipo de medida adotada assim, por Venezuela, Brasil, Argentina, esses países que têm essas intervenções muito fortes, artificiais e que geralmente dão muito errado. Então, isso é um desestímulo brutal aos investimentos nos Estados Unidos. Ao acontecer isso, e se ele for privado de alguma parte das tarifas que estão sendo contadas para financiar esses cortes de impostos e gastos em outras áreas, a conta financeira não vai fechar. E com a redução dos investimentos, vai haver uma maior desvalorização do dólar, então ele está consciente de que ele vai levar essa desvalorização com essas medidas, um desinteresse muito grande pelos treasuries, pelos títulos do Tesouro, e que vai aumentar o juros desses títulos, mas isso vai levar a uma desvalorização do dólar. Só que ele pode não conseguir financiar mais a dívida. Eu acho que esse poderá ser o real limite das políticas do Trump. Então, não é por outro motivo, que essa foi a grande manchete do Financial Times 5 horas atrás, mencionando que é um detalhe da Big Beautiful Bill que ele apresentou. De 1000 páginas. Pouco publicado. Eu vou fazer um paralelo aqui de gozação. Tá? Parece que aconteceu com o IOF aqui no Brasil. Sai um posto lá que ninguém sabe muito bem o que é, e depois a gente descobre que a coisa é grande. Tem um rabinho ali, quando puxa, vem uma tremenda numa ratazana. Nesse caso é a mesma coisa. O que estão chamando a atenção é que, na verdade, o Trump está destruindo o atrativo que tem para o investidor estrangeiro ir ao mercado americano e assumir riscos ali dentro. Junto com o que ele está fazendo em relação ao dólar como moeda crível de último recurso, ele está preparando algo que a gente não sabe o que vai levar. Isso está sendo precificado já, Pimenta? Está sendo precificado, William, porque os Estados Unidos, de alguma forma, já estão vivendo o cenário de estagflação.
Ou seja, o crescimento ele já está decaindo. Você já está falando de estagflação. Estagflação. Você já está falando disso? A coisa que o FMI começou a falar lá atrás, o Banco Mundial começou a falar lá atrás, você começa a ter pelo menos um cheiro nos dados. Quer dizer, desemprego começa em algumas camadas também a entrar num cenário preocupante, está estável, mas com viés de alta. Você tem uma taxa de juros elevada, que aí acho que o Lorival falou bem, que vai influenciar o crescimento econômico, e o Trump tem batido muito no Powell para diminuir. Hoje de novo, né? Mais uma vez. E o Powell ali aguentando, né? Mas tentando, de alguma forma, dirimir algum tipo de autonomia do Banco Central norte-americano, manteve as taxas a 4,5%, o que para o Trump ainda é um descalabro, né? E o crescimento do PIB, que ainda o FMI e Banco Mundial estão precificando para baixo. Então, esse cenário, o mercado já vem precificando. A questão é, qual é o motivo, o que a política comercial, de alguma forma, como a política comercial vai intervir nisso, né? Vai interferir nisso, sim ou não? Porque a gente está falando de um país que transaciona 5 trilhões de dólares por ano, que tem aí nos seus principais vizinhos, além de China, tem entre seus 10 principais parceiros comerciais, 80% de tudo que transaciona. E o Trump está batendo justamente nesses 10 principais. Isso vai, de alguma forma, prejudicar a economia, vai intensificar muito mais a prejudicação. Tiago, e indo para a esfera política, a gente viu, por exemplo, quando o Musk se despede do governo, faz críticas severas, particularmente a essa legislação recentemente aprovada, que vai para o Senado ainda, mas que acrescenta um enorme volume ao déficit já monstruoso americano. A gente lê aqui comentários, sobretudo na imprensa americana, de um mal-estar dentro do Partido Republicano exatamente com essa questão do déficit americano. Isso está evoluindo de que maneira? Olha, esse mal-estar ele é amplo, ele vem aumentando. As conversas que muitos republicanos, principalmente as equipes de assessores de senadores republicanos, eles começam a falar isso mais abertamente. Agora, aquele medo de retaliação, eu acho que o Trump ele tem um poder muito grande sobre o Partido Republicano, que é causado muito mais pelo medo que esses indivíduos têm de um ataque público do Trump, que pode acabar com a carreira política de um indivíduo como esse, pode acabar com o seu relacionamento com seus eleitores em determinados distritos do país. Então, isso restringe muito as vozes que se tornam mais públicas. Mas nessa questão específica das tarifas, é onde provavelmente existe um diálogo maior entre deputados republicanos e deputados democratas. Até porque a ação que os democratas colocaram na Corte Internacional de Comércio contra as tarifas era algo que os republicanos sabiam, vários deles sabiam, e isso em nenhum momento houve uma tentativa de trancar que isso, impedir que isso acontecesse antes do que aconteceu. Então, existe uma percepção grande entre membros do Partido Republicano de que as tarifas, principalmente, elas são algo que vão afetar seus estados, seus distritos. Até recentemente, o México, em coordenação com o Canadá, vem desenvolvendo uma estratégia muito interessante, que é, enquanto no nível alto presidencial, do primeiro-ministro, no caso do Canadá, as conversas são muito diplomáticas com Trump, os dois países eles enviam mensagens a determinados congressistas republicanos sobre como que os seus distritos vão ser afetados em caso de retaliação. Então, isso é suficiente para gerar uma onda de desemprego muito grande, um impacto econômico muito forte em distritos, inclusive, que levaram Trump à vitória agora nas últimas eleições. Então, isso faz com que um corpo muito importante do Partido Republicano seja abertamente contra as tarifas e muitas das medidas econômicas adotadas pelo Trump, mas não colocam isso de uma forma ampla e pesada publicamente.